chamado de célula. Todo ser vivo tem célula. A célula é, então, a unidade morfológica e funcional de todo ser vivo. Além de célula, dentro do corpo dos seres vivos, possuem também substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Como substâncias orgânicas, temos aí no corpo dos seres vivos proteínas, carboidratos, lipídios. E como substâncias inorgânicas, temos água e os sais minerais, cálcio, ferro, sódio, potássio e etc. Outra característica dos seres vivos, crescimento. Os seres vivos apresentam crescimento, né? Eles têm essa capacidade de multiplicar as suas células e assim crescer. Evolução. Seres vivos evoluem. Eles passam por transformações aí ao longo de muito tempo e conseguem evoluir. Reprodução. Outra característica aí dos seres vivos. Eles têm essa capacidade de reproduzir. E essa reprodução, ela pode ser de maneira assexuada ou de maneira sexuada. Na reprodução assexuada, não há troca de material genético, não há troca de gametas. Então, o ser ele se divide em seres que são iguais entre si e iguais a ele. Não há essa variabilidade aí genética. Já na reprodução sexuada, existe a troca de material genético. Tem lá o gameta masculino, o gameta feminino, ocorre essa troca e gera um ser diferente lá dos originais. Deu para entender? Homeostase. O que significa homeostase? A homeostase é um equilíbrio. É a capacidade dos seres vivos de manter em equilíbrio o seu meio interno. Já o metabolismo, pessoal, o metabolismo é o conjunto de reações, é o conjunto de transformações que acontece aí no corpo dos seres vivos. Esse metabolismo se divide ainda em anabolismo, que são reações de síntese, de construção, ou reações de quebra, e também chamadas de degradação, que nesse caso é chamado de catabolismo. Tá? Então, o metabolismo divide-se em anabolismo e catabolismo. E também os seres vivos conseguem responder a estímulos externos, a estímulos do ambiente. Essas são, então, as principais características dos seres vivos. E agora eu vou falar para vocês como que se insere aí nos níveis de organização biológica, né? E aí, depois da célula, depois do organismo, onde que ele está no sistema mais amplo? Vamos ver no próximo slide? Então, eu falei para vocês no slide anterior sobre as células, né? Que todos os seres vivos possuem célula e que a célula é a unidade funcional e morfológica dos seres vivos. Ah, professora, mas o que é isso? O que é morfológica? Morfológica tem a ver com forma. Então, a célula é a unidade estrutural e funcional, que tem várias funções aí dentro dos seres vivos. Dentro da célula, nós temos moléculas menores, nós temos substâncias menores ainda que elas, né? Temos organelas, temos moléculas, temos átomos. Seguinte aqui, depois da célula. Um conjunto de células integradas, né, e com funções semelhantes vai formar aí um tecido. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um conjuntinho de células musculares, ela vai formar um tecido muscular. Se eu tenho um conjuntinho de células nervosas, vai formar um tecido nervoso e por aí vai. Vários tecidos aí integrados vão formar um órgão que vai formar um sistema. Nós, seres humanos mesmo, né, temos vários sistemas aí. Tem sistema respiratório, tem sistema digestório, tem sistema reprodutor. Temos vários sistemas aí desempenhando as várias funções do nosso organismo. E o conjunto desses sistemas vai formar, como eu falei, um organismo. Organismo é, então, cada indivíduo de uma população, que é o seguinte tópico aqui. População é o quê? É o conjunto de organismos que vive em determinada área, que vive em determinada região. E o conjunto dessas populações que vivem também em uma área vai formar uma comunidade, também chamada de biocenose. O conjunto das comunidades forma um ecossistema, só que no ecossistema, além de seres vivos, né, além de comunidades, além de espécies vivas, também atuam ali fatores químicos, físicos e geológicos.
Esses fatores são chamados de fatores abióticos. Os seres vivos são chamados de fatores bióticos e os fatores que não são vivos, mas que estão ali atuando nos ecossistemas, são chamados de fatores abióticos. E biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Agora observem essas duas questõezinhas que eu separei aí para vocês fixarem melhor, né, esse pedaço aí de conteúdo que estudamos até agora. Eu vou ler aqui para vocês. Associe a segunda coluna com a primeira, de acordo com o que você aprendeu sobre as características dos seres vivos. Então, aqui nós temos o nome da característica e embaixo a definição de cada uma delas. Vamos aí só encaixar as letrinhas. Então, reprodução, metabolismo, evolução, homeostase e resposta a estímulos. O conjunto de transformações no organismo vivo divide-se em anabolismo e catabolismo. O que é isso? Que conceito que é esse? É o conceito de metabolismo, né, pessoal? Metabolismo é um conjunto de reações ou transformações que acontece dentro de um organismo vivo. E ele pode ser dividido em anabolismo, que são as reações de construção ou síntese, e em catabolismo, que são as reações de degradação. Então, aí se encaixaria a letra B. Vamos para de baixo. Capacidade de detectar estímulos ambientais e de reagir a eles. O que se encaixa aí? A letra E, resposta a estímulos do ambiente, né? Capacidade do organismo de manter em equilíbrio o seu meio interno. Toda vez que falar em equilíbrio, vocês vão lembrar da palavrinha homeostase, que é essa capacidade aí dos organismos de manter o seu meio interno em equilíbrio. Então, a letra é a D. Processo de modificações por que passam os seres vivos ao longo do tempo. Isso aí é o quê? É uma evolução. É a letra C aí, evolução. E por último, a capacidade de originar descendentes com características semelhantes. Isso é a reprodução. A reprodução que pode ser ainda assexuada ou sexuada. Então, a ordem correta aí seria B, E, D, C e A. Vamos para a próxima questão. Sabemos que todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são formados por células. Entretanto, alguns organismos possuem apenas uma célula, enquanto outros possuem milhares. O conjunto de células com estruturas e funções semelhantes recebe o nome de... Primeiro, eu queria falar para vocês sobre os vírus. Os vírus, eles não são considerados por muitos autores como seres vivos, justamente por essa característica de serem acelulares, ou seja, eles não possuem células. E de acordo com a teoria celular, todos os seres vivos têm célula. Então, né, logo, os seres vivos, eles não seriam caracterizados aí como seres vivos. Depois está falando também que tem seres que têm apenas uma célula, são os unicelulares, e existem seres que têm várias células, que são os multi- ou pluricelulares. Agora vamos analisar as alternativas. Então ele está perguntando aqui, o conjunto de células com estruturas e funções semelhantes recebe o nome de letra A, órgão, B, organela, C, tecido, D, organismo ou E, molécula. Essa aí é uma questão referente aos níveis de organização biológica, como eu mostrei para vocês ali naquele slide. Então, o conjunto de células com estruturas e funções semelhantes, um conjunto de células ela vai formar o quê? Vai formar um tecido, né, pessoal? As células integradas e com funções semelhantes formam aí um tecido que é a letra C dessa questãozinha aí. E aí, preparados para começar efetivamente a aula? Porque até então foi só um esquenta, né, pessoal? Foi só uma introduçãozinha aí para a gente falar agora sobre as relações ecológicas, sobre as interações que esses seres vivos desenvolvem aí na natureza. As interações ecológicas, elas podem ser de maneira harmônica ou desarmônica e elas também podem ser intraespecíficas e interespecíficas. Eu vou explicar a diferença agora no slide. Bom, como eu falei para vocês, tem escrito aqui, né, as interações ecológicas podem ser classificadas em harmônica ou desarmônica. Qual que é a diferença? Nas relações harmônicas, nenhum dos seres envolvidos aí nessa relação é prejudicado. Então, ele não vai ter desvantagem aí nessa interação com outro ser vivo. Já nas relações desarmônicas, pelo menos um dos indivíduos tem algum prejuízo.
Além de harmônica ou desarmônica, essas relações elas podem acontecer entre seres da mesma espécie, ela vai acontecer lá dentro daquela espécie, que é a relação intraespecífica, e ela também pode acontecer entre seres de espécies diferentes, né? Seres de espécies diferentes, eles podem aí interagir também nas relações interespecíficas. Os próximos esqueminhas vão mostrar as relações harmônicas intra- e interespecíficas e as relações desarmônicas também intra- e interespecíficas. E aí depois eu vou falando sobre cada relação dessa. Então, das relações harmônicas intraespecíficas, eu vou falar sobre as sociedades e as colônias. Já das relações interespecíficas, vocês vão aprender sobre o mutualismo, a protocooperação, o comensalismo e o inquilinismo. Próximo slide aqui para vocês está mostrando as interações ou relações desarmônicas. Intraespecíficas, tem a competição intraespecífica e tem o canibalismo. Nas relações desarmônicas interespecíficas, a gente vai estudar a competição interespecífica, né, o predatismo e o parasitismo. Agora eu vou falar para vocês sobre as relações harmônicas intraespecíficas, ou seja, aquelas em que ninguém é prejudicado e ela acontece entre seres de uma mesma espécie. A primeira que eu vou mostrar para vocês é as sociedades. Nas sociedades, né, além de ser essa relação intraespecífica harmônica, os indivíduos eles também criam uma divisão de trabalho, um sistema de castas. Gente, vocês não têm noção, as sociedades são incríveis. Tem sociedades como a das abelhas, aí, a das formigas, a dos cupins, que são super organizadas. Vamos ver lá nos slides. Na sociedade das abelhas existem 3 castas: a rainha, o zangão e as operárias. A abelha rainha é a fêmea fértil. A função dela é, então, procriar, é reprodução. Já as operárias, elas são estéreis. Elas desempenham várias funções aí dentro dessa sociedade, como coletar o néctar, coletar o pólen, fazer a cera, alimentar as larvas. E o zangão é o macho fértil. Ele também, a função dele aí é fecundar a abelha rainha. Na época reprodutiva, a abelha rainha e o zangão fazem um voo nupcial. Nesse voo, a rainha pode ser fecundada por um ou mais zangões. Então, ela armazena ali no seu sistema reprodutor muitos espermatozoides. Esses espermatozoides, ao fecundarem os óvulos da rainha, vão gerar larvas femininas, vão gerar fêmeas. Os óvulos que não são fecundados por um processo chamado de partenogênese vão gerar os machos, vão gerar os zangões. Os zangões, eles têm vida curta na colmeia. Na verdade, depois da fecundação, depois do voo nupcial, eles são expulsos pelas operárias. E lá fora eles não conseguem, eles não têm habilidades necessárias para se alimentar. Então ele morre de fome. Já os óvulos que foram fecundados, que geraram larvas femininas, elas vão se tornar operária ou vão se tornar rainha, dependendo do tipo de alimentação. Quem vai se tornar, a larva que vai se tornar rainha, recebe a geleia real e as outras larvas vão receber o mel e vão se tornar operárias. Na sociedade das formigas também temos as castas sociais: rainha, macho fértil e operários, que são macho ou fêmea estéreis. Os operários eles se dividem ainda em soldados ou carregadores. Os soldados servem para proteger o formigueiro e os carregadores cortam e carregam aí as folhas para o formigueiro. A dos cupins também é bem parecida. Também temos fêmea fértil, né, que é a rainha, o macho fértil, os soldados e os operários, que são machos ou fêmeas estéreis e que defendem aí e cuidam das larvas. Outra relação harmônica intraespecífica é chamada de colônia. Nas colônias, na maioria delas, não há essa divisão de trabalho. Elas não se organizam assim tanto quanto as sociedades. Outra diferença é que elas são anatomicamente unidas. Os seres aí da mesma espécie, eles ficam grudadinhos, eles ficam anatomicamente unidos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui tem uma colônia de bactérias. Notem aí que cada bolinha dessa é uma bactéria. Eles estão fisicamente unidos aí. Essa é uma colônia isomorfa. O que significa? Eles têm o mesmo formato, os seres têm a mesma forma ali, eles são bem semelhantes.
né? Às vezes parece até um só. Aqui é um exemplo de colônia heteromorfa, que já é diferente. Esse ser aqui é que é essa parte de cima que parece uma bolha, e essa parte aqui que parece a cauda é outro ser. Eles estão unidos aí, eles estão grudados anatomicamente, formando essa colônia heteromorfa. E outro exemplo de colônia são os corais. Agora que nós já vimos as relações harmônicas intraespecíficas, eu vou começar a mostrar para vocês as relações harmônicas interespecíficas. Nessa altura da aula, vocês já sabem o que são relações interespecíficas, né? Relações interespecíficas são aquelas que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. A primeira interação interespecífica harmônica que eu quero mostrar para vocês é o mutualismo. O mutualismo é uma relação considerada mais, ou seja, ambos envolvidos têm um benefício, todos ganham nessa relação. Vamos ver um exemplo. Aqui tem os líquens. Os líquens vocês já devem ter visto aí no ambiente, né? Eles ficam aí nas árvores. E essa é uma associação mutualista entre fungos e algas. Se é uma associação mutualista, se os dois estão envolvidos ali em prol de um benefício mútuo, o que eles ganham? A alga, ao se juntar com o fungo, ela ganha água, sais minerais, mais umidade, e em troca ela faz fotossíntese, produz o seu material orgânico e passa esse alimento aí para o fungo, né? Então, como vocês viram, os dois têm um benefício nessa relação. Outro exemplo de mutualismo é chamado de micorrizas. Micorrizas são uniões entre raízes de plantas, principalmente de leguminosas, e alguns fungos. Os fungos é a mesma pegada aí do líquen. O fungo também dá uma maior absorção para a planta, dá sais minerais e água, e a planta, por sua vez, ela dá alimento, ela dá matéria orgânica para o fungo. Aqui tem outra relação mutualista, é entre cupins e protozoários. O cupim, embora ele se alimente de substâncias que têm celulose, ele não consegue digerir essa celulose. Então, protozoários que vivem lá dentro do cupim fazem essa digestão para ele. E em troca, o protozoário ganha também alimento, né? Ganha abrigo ali dentro do cupim. Outra coisa que vocês têm que saber sobre o mutualismo é que essa é uma relação obrigatória, ou seja, um não vive sem o outro. Já na protocooperação, que também é uma relação intraespecífica, também é uma relação harmônica e também é uma relação mais. É aquela relação de benefício mútuo. Porém, na protocooperação, a relação não é obrigatória, ela é facultativa. Os dois indivíduos ganham, mas um pode viver tranquilamente sem o outro ali. Vamos observar no slide alguns exemplos. Aqui temos um caranguejo, que é o paguro, e uma anêmona do mar. Eles estão associados aí. Esse caranguejo, o paguro, ele tem um casco muito mole. Então fica mais difícil para ele se proteger dos predadores. E é isso que a anêmona do mar fornece a ele, fornece proteção. E ela, o que ela ganha? A anêmona do mar é um ser césseo, ou seja, ela fica fixa ali no ambiente. Com o caranguejo, ela aumenta, né, a sua variedade aí de alimentação, né? Ela ganha movimentação, ela consegue, né, digamos assim, caminhar ali no ambiente e ela tem uma amplitude maior de alimentos. O segundo exemplo, a segunda imagem aqui, vocês também já podem ter visto aí em ambientes rurais, né? Tem alguns pássaros, algumas aves que ficam ali ao lado de mamíferos, bois, vacas, hipopótamos também. E essas aves, elas ficam comendo os carrapatos dos mamíferos. Isso é bom para eles, claro, né? Eles ganham aí uma limpeza, eles ficam sem carrapatos e as aves ganham alimento. Aqui também um pássaro, ele se alimenta dos restos alimentares que ficam aí nos dentes do crocodilo. Então, o pássaro ganha alimento e o crocodilo ganha limpeza também dos dentes, né? Como se fosse um dentista grátis aí da natureza. As duas relações que eu vou falar para vocês agora, elas são mais nula. O que é isso? Um ganha e para o outro é indiferente. Ele nem ganha e nem perde. Essas relações são o comensalismo e o inquilinismo. Qual que é a diferença entre elas? No comensalismo, os indivíduos eles estão em busca de alimento.
Já no inquilinismo, eles estão em busca de abrigo, de moradia. Vamos observar aí esse exemplo de comensalismo. Olhem só. Então, nós temos aqui o tubarão e tem esse peixinho que fica ali ao lado, fica nadando ali ao lado do tubarão, que são as rêmoras. As rêmoras, elas comem, elas se alimentam dos restos alimentares do tubarão. Então, o tubarão vai lá, come a sua presa e o que sobra ali na água acaba caindo para as rêmoras. Então, elas ganham, elas têm um benefício nessa relação, elas ganham alimento. Já o tubarão nem perde nem ganha. Para ele, tanto faz se a rêmora está ali ou não. No inquilinismo, pessoal, como eu falei para vocês, o indivíduo ele está em busca de abrigo, ele se associa com outro em busca de abrigo ou moradia. Como, por exemplo, um peixinho chamado de fierastre, também chamado de peixe-agulha. Ele fica lá dentro do pepino do mar, sem, no entanto, prejudicá-lo. Nem prejudica e nem dá também nenhuma vantagem. Esse primeiro exemplo aqui, esse exemplo do lado, é também chamado de epifitismo. Vocês caminhando pelas ruas de São Paulo, vocês já devem ter visto orquídeas, né? Onde que elas ficam? Elas e as bromélias, ficam sempre nos troncos das árvores. Por quê? O que elas ganham ali ficando no tronco das árvores? Vocês sabem que as plantas precisam de luz solar para fazer fotossíntese. E onde que elas têm mais chance de ter essa luz solar? No tronco de uma árvore ali, né, mais alto, ou no solo? Claro que no tronco da árvore, já que elas são pequenas. Então, é essa vantagem que elas obtêm nessa relação, nessa interação. Já a árvore não ganha nem perde nessa interação. Estão cansados? Calma aí que já está terminando. Agora a gente já vai começar a falar sobre as interações desarmônicas. Vamos começar falando sobre as interações desarmônicas, né, negativas, aquela em que há um prejuízo para algum dos envolvidos, intraespecíficas entre seres da mesma espécie. A primeira que eu vou falar para vocês aí é a competição intraespecífica, a competição entre indivíduos da mesma espécie. Por que esses indivíduos podem competir? Eles podem competir por alimentos, por território, por parceiros, por recursos aí do ambiente. É interessante falar para vocês que essa interação, na verdade, causa um prejuízo para todos os envolvidos. Ah, professora, mas mesmo quem ganha, mesmo quem conseguiu ali o alimento, mesmo quem conseguiu a fêmea, ele também tem um prejuízo nessa relação? Sim, porque para conseguir, ele teve que entrar numa briga, ele teve que gastar energia, então isso acaba sendo prejudicial para ambos os envolvidos. Porém, de um ponto de vista evolutivo, a competição ela é legal, ela é boa porque ela controla aí o tamanho das populações. Outra relação desarmônica intraespecífica é o canibalismo. Quando a gente fala em canibalismo, muita gente imagina aí seres humanos, né? E aí pensam, nossa, que horror! Mas, na verdade, na natureza, existem muitos seres, principalmente insetos, que realizam aí esse canibalismo. O que é isso? Canibalismo é uma relação de predação entre indivíduos da mesma espécie. Ou seja, um indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie. Como, por exemplo, aqui, o louva-a-Deus. A fêmea do louva-a-Deus, após a cópula, né, após o acasalamento, ela devora lá o macho, ela se alimenta do macho, que é da mesma espécie que ela, né? Então, isso é um canibalismo. E tem outros exemplos também de insetos, de seres que realizam essa interação aí, esse canibalismo, como alguns gafanhotos e alguns besouros também. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre as interações desarmônicas que acontecem entre seres de espécies diferentes, as relações desarmônicas interespecíficas. Uma competição interespecífica, ela pode acontecer quando os indivíduos têm o mesmo nicho ecológico. Já ouviram falar nisso? O que é nicho ecológico? Nicho ecológico é o modo de vida dos indivíduos. É o conjunto de comportamentos dele, como que eles se comportam no ambiente. Então, se eles têm os mesmos hábitos, se eles têm o mesmo tipo de alimentação, eles podem acabar aí competindo por recursos do ambiente. No predatismo ou predação, um organismo, que é o predador, mata o outro, que é a presa, para se alimentar. E do parasitismo? Será que vocês já ouviram falar? Eu acho que sim.
Principalmente agora, nessa época de coronavírus, vocês devem ter ouvido vez ou outra falar que o vírus ele é um parasita. Sim, o vírus é um parasita intracelular obrigatório. O que é um ser parasita? É um ser que se instala no corpo de outro ser, que é chamado de hospedeiro, e dali ele tira proveito, de alimento, de abrigo, sem, no entanto, matar esse outro ser vivo. Claro, não é interessante para o parasita matar o seu hospedeiro, senão ele vai ficar também sem alimento e vai acabar morrendo. Entre os parasitas, nós temos ectoparasitas, que são aqueles parasitas externos, eles vivem fora do corpo dos seus hospedeiros, e tem os parasitas internos, que vivem dentro do corpo dos seus hospedeiros. Eu separei para vocês alguns exemplos de parasitas. Como ectoparasitas, aqueles parasitas externos que ficam fora do corpo do seu hospedeiro, eu coloquei aqui o carrapato e a erva de passarinho. O carrapato, ele é um ectoparasita, ele não fica dentro do corpo do seu hospedeiro, mas ele fica ali se aproveitando, se alimentando desse hospedeiro. A erva de passarinho também é um ectoparasita no mundo vegetal aí. Ela se instala no tronco de algumas árvores e ela suga a seiva elaborada, ela suga substâncias orgânicas dessa árvore. Então ela rouba aí o alimento da árvore que ela se instala. E como endoparasitas, além dos vírus que eu já falei para vocês, tem bactérias, tem fungos e tem alguns vermes que se instalam aí dentro do corpo de hospedeiros e se alimentam, causando prejuízo para esse hospedeiro, no entanto, sem matá-lo. E chegamos à última relação desarmônica interespecífica, pessoal. A última relação que eu vou falar para vocês é chamada de amensalismo. No amensalismo, um indivíduo ele secreta no ambiente substâncias que podem prejudicar e às vezes até matar outro indivíduo. Essa primeira imagem que vocês estão vendo aqui é um fenômeno chamado de maré vermelha. Nesse fenômeno, algas chamadas de pirrófitas, elas liberam no ambiente aquático substâncias que matam vários outros seres aquáticos. Desse outro lado, tem um amensalismo também, que é muito famoso, esse exemplo aí, que é o fungo Penicillium. Esse fungo secreta substâncias que inibem o crescimento de bactérias, inibem o desenvolvimento, a proliferação de bactérias. E é com esse fungo, com esse Penicillium, que faz o antibiótico penicilina. Antibióticos são contra bactérias, Então, é um exemplo muito importante aí de amensalismo. Então, esse foi o tema de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, porque agora eu separei para vocês uns exercícios para que vocês percebam como que esse tema de relações ecológicas é abordado em alguns vestibulares. Antes, eu vou fazer uma revisão para que vocês relembrem, para que vocês não errem na hora de responder a questão. Eu voltei aqui alguns slides, vários na verdade, voltei lá para o início da aula, para a gente poder relembrar. Então, as relações ecológicas ou as interações ecológicas entre os seres vivos, elas podem acontecer de maneira harmônica, que é quando nenhum dos envolvidos é prejudicado, ou ela pode acontecer também de maneira desarmônica, quando um dos indivíduos tem prejuízo nessa interação. Elas podem ainda ser intraespecíficas, que é entre seres da mesma espécie, ou interespecíficas, que é quando organismos de espécies diferentes interagem. As relações intraespecíficas, então, podem ser sociedade ou colônia, as relações intraespecíficas harmônicas. A sociedade é aquela lá que eu mostrei para vocês, das abelhas, dos cupins, das formigas. É uma relação que há uma divisão de trabalho, que há uma divisão em castas e elas trabalham ali em prol de toda a sociedade. A colônia também é harmônica intraespecífica, porém, na colônia, os indivíduos estão anatomicamente unidos, eles estão grudados, e na maioria delas não há divisão de trabalho. Exemplo de colônia, eu mostrei para vocês as caravelas, as bactérias e os corais. Lembrando que temos também ainda colônias isomorfas ou heteromorfas, dependendo do formato delas, se elas são iguais ou se elas são diferentes. Se os indivíduos são iguais ou diferentes, no caso. Nas relações interespecíficas harmônicas, eu falei para vocês sobre o mutualismo,
que é aquela relação lá dos líquens, das micorrizas, do cupim com o protozoário, né? Aquela relação mais, que há o benefício mútuo. Protocooperação, também há um benefício mútuo. Qual que é a diferença entre mutualismo e protocooperação? A diferença é que o mutualismo é uma relação obrigatória e a protocooperação é uma relação facultativa. Como exemplo de protocooperação, eu mostrei para vocês a relação entre o paguro e a anêmona do mar. Lembram? Também entre os pássaros e mamíferos. Comensalismo e inquilinismo são relações parecidas também, né? São relações mais e nulas, em que apenas um dos indivíduos tem benefícios, sem, no entanto, prejudicar o outro. No comensalismo, os indivíduos se associam aí em busca de alimento. No inquilinismo, eles se associam em busca de abrigo ou proteção, né? Ou moradia. Exemplo de inquilinismo, eu falei sobre as orquídeas e bromélias e falei sobre o fieraster e o pepino do mar. Exemplo de comensalismo, temos aí o peixe piloto ou rêmora e os tubarões. Vamos relembrar agora as relações desarmônicas. Relação desarmônica, lembrando que é quando o indivíduo tem um prejuízo aí nessa interação. Intraespecífica você já sabe o que é, interespecífica também. Como exemplo de relação intraespecífica desarmônica, eu mostrei para vocês a competição intraespecífica, que é quando os indivíduos da mesma espécie competem por recursos. O canibalismo é uma predação entre indivíduos da mesma espécie. Um indivíduo se alimenta de outro que é da mesma espécie que ele. Daí eu falei para vocês sobre o louvo-a-Deus, sobre besouros e sobre alguns gafanhotos. De relação interespecífica, nós temos também a competição, o predatismo, o parasitismo e o amensalismo, que eu falei também, mas eu não coloquei aqui nesse slide. A competição interespecífica é parecida com a intraespecífica, né, mas ela acontece entre seres de espécies diferentes. Acontece também por recursos que não têm quantidade suficiente para todos. E ela acontece quando esses indivíduos de espécies diferentes têm o mesmo nicho ecológico. Predatismo é quando o ser de uma espécie se alimenta e mata, né, para se alimentar de um ser de outra espécie. O parasitismo, vamos relembrar, tem ectoparasitas, que são os parasitas externos, e tem os parasitas internos, que são os endoparasitas. Daí eu falei sobre vírus, bactérias, alguns vermes de endoparasitas e ectoparasitas, temos o carrapato, o piolho. Amensalismo. O que é amensalismo? Quando o indivíduo de uma espécie secreta substâncias tóxicas ao indivíduo de outra espécie. Eu separei 3 questõezinhas aqui que eu gostaria de analisar com vocês. Se vocês prestaram atenção na aula, se vocês entenderam, vocês vão conseguir responder essas questões tranquilamente. Vamos ver aí a primeira questão. Essa questão ela caiu no Enem. Existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo causador de doenças no tomateiro, por consumirem o ferro disponível no meio. As bactérias também fazem fixação de nitrogênio, disponibilizam cálcio e produzem auxinas, substâncias que estimulam diretamente o crescimento do tomateiro. Essa questão está falando sobre algumas relações aí interespecíficas, algumas relações entre indivíduos de espécies diferentes. Vamos analisar agora as alternativas. Qual dos processos biológicos mencionados indica uma relação ecológica de competição? Então, ele quer saber aí qual dessas relações indica uma competição interespecífica. Essa fixação de nitrogênio e disponibilizam, além do nitrogênio, disponibilizam também cálcio para o tomateiro. Vocês acham que isso é uma relação de competição? Não, né, gente? Pelo contrário. Fixando o nitrogênio e distribuindo, liberando o cálcio, auxinas para o tomateiro, a bactéria está, na verdade, aí ajudando o tomateiro, né? Ele não consegue fixar esse nitrogênio do ar, do ambiente. Então, as bactérias facilitam aí nessa fixação de nitrogênio, que é muito importante para o tomateiro, para as plantas em geral. Então, a letra A não é.
Já que eu falei também sobre o cálcio e as auxinas, vamos eliminar aí também a letra E, inteiro. Então, se as bactérias ajudam na produção dessas auxinas e também disponibilizam cálcio, elas não estão competindo ali com o tomateiro, elas estão ajudando, estão auxiliando. Então, vamos eliminar a letra A letra E e a letra B do cálcio. Vamos ver a C. Diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo. Vamos para a letra D também. Liberação de substâncias que inibem o crescimento do fungo. Na letra D, liberação de substâncias que inibem o crescimento do fungo, isso aí seria um amensalismo, né? Amensalismo é aquela relação que um ser secreta substâncias que inibem o crescimento ou o desenvolvimento de outro ser. Então a letra D também não é. Só pode ser a letra C, diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo. Claro, né, gente? Se a bactéria e o fungo, elas têm o mesmo nicho ecológico, elas vivem ali próximas ao tomateiro, elas têm esses mesmos hábitos alimentares, elas vão acabar competindo por recursos do ambiente. Então, elas vão competir pelo ferro nesse caso aí. A alternativa correta é a letra C, diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo. Essa é uma relação de competição interespecífica. A próxima questão é do IFES, caiu em 2014. Os seres vivos mantêm relações entre si e com o meio onde vivem. A respeito das relações ecológicas, foram feitas algumas afirmações. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. O predatismo é uma relação desarmônica entre a presa e o predador. Essa relação é importante para o controle populacional das presas. E aí, o que vocês acham? Sim, gente. O predatismo, assim como a competição, é uma relação que é importante aí em um caráter evolutivo, porque controla o tamanho das populações. Então a letra A está correta, não é para marcar essa alternativa. Letra B. A lombriga é considerada um endoparasita, enquanto que a pulga e o piolho são ectoparasitas. Esses organismos buscam abrigo e alimento no hospedeiro. E aí, gente? Vamos relembrar. O que é endoparasita? São parasitas internos que vivem dentro do corpo do seu hospedeiro. Então, sim, a lombriga é um parasita interno. E o carrapato são ectoparasitas. São parasitas externos. Eles ficam aí fora do corpo do seu hospedeiro, mas se aproveitando ou de alimento ou de abrigo. Letra C. As rêmoras são peixes que se grudam na pele dos tubarões com o intuito de aproveitar os restos das suas presas, caracterizando o comensalismo. Sim, esse foi exatamente o exemplo de comensalismo que eu dei para vocês. Rêmora e tubarão. A rêmora, aquele peixinho, fica ali do lado do tubarão, ela se gruda no corpo dele e ela aproveita dos restos alimentares dele, sem prejudicar o tubarão. Então a letra C também está correta, não vamos marcar a letra C. D. Os líquens, são formados pela associação de fungos e algas, numa troca de benefício obrigatória para a sobrevivência de ambos. Sim, líquens são exemplos de mutualismo, e mutualismo é uma relação obrigatória. Lembram lá, quando eu mostrei para vocês? Então a letra D está correta. Letra E. O espírito de união entre as formigas é identificado como uma relação harmônica denominada colônia. Não, né, gente? Tá certo aí até harmônica. As formigas têm esse espírito de união, é uma relação harmônica, intraespecífica, mas ela não é chamada de colônia, ela é chamada de sociedade. Lembram dos exemplos lá? Sociedade das formigas, sociedade das abelhas e sociedade dos cupins. Então a alternativa certa é a letra E. Vou colocar aqui a terceira questãozinha para a gente finalizar a aula. Essa questão é da PUC, caiu em 2016, a PUC aqui de São Paulo. Considere os seguintes tipos de relações ecológicas interespecíficas. 1. Parasitismo. 2. Inquilinismo. 3. Mutualismo. 4. Comensalismo. As relações nas quais os indivíduos de uma espécie são beneficiados, enquanto da outra espécie não são beneficiados nem prejudicados, são indicados por apenas. Vamos analisar. No 1 aqui, parasitismo.
Vocês acham que um indivíduo é beneficiado e o outro nem é beneficiado nem prejudicado? Não, né, gente? O outro indivíduo, no caso o hospedeiro aí do parasita, ele vai ser sim prejudicado. Então, A1, parasitismo, vamos eliminar, não pode ser. 2, inquilinismo. Inquilinismo, sim, é uma relação mais e nula, em que um é beneficiado e para o outro é indiferente, ele nem é beneficiado e nem prejudicado. É aquela relação lá que eu falei para vocês, das orquídeas, das bromélias, do peixinho agulha, que fica lá dentro do pepino do mar. Então, essa é uma relação mais nula, tá dentro aí do que eles pediram na questão. 3, mutualismo. Mutualismo é uma relação mais. Os dois ganham aí nessa associação. Então, não pode ser mais e nula como eles estão pedindo. E a 4, comensalismo. Comensalismo é aquela que a gente acabou de falar aí, né, sobre o tubarão e a rêmora. Também é uma relação em que um é beneficiado e para o outro é indiferente, para o outro nem é beneficiado e nem prejudicado. Qual que é a resposta, então? 1 e 2, parasitismo e inquilinismo. Não, o parasitismo não é uma relação desse tipo. B, 2 e 3, inquilinismo e mutualismo. Também não. C, 2 e 4, inquilinismo e comensalismo. Sim, essa é uma relação em que só um é beneficiado, sem, no entanto, prejudicar do outro. Então, a resposta é letra C, 2 e 4. Então, alunos, conseguiram resolver as questões? Tiraram print, copiaram? Como que vocês fizeram? Essa aula vai ser útil para vocês porque é uma das habilidades, é um dos conteúdos trabalhados aí no primeiro bimestre do primeiro ano do ensino médio. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula sobre os seres vivos e as suas interações. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para vocês e até a próxima videoaula.